Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje nós vamos falar como praticarmos o Espiritismo no dia a dia, visto que o Espiritismo ele tem todo um contexto teórico muito bem elaborado pelo método de Allan Kardec, mas ele também deve ser praticado. Foi por isso que Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, disse que o verdadeiro espírita ele é conhecido ou reconhecido pela sua transformação moral, pela tentativa que ele faz em domar as suas más tendências e inclinações. E nós fazemos isso tanto na nossa relação intrapessoal, ou seja, realizando o processo de autoconhecimento, refletindo sobre os nossos vícios e as nossas virtudes, mas principalmente no nosso relacionamento interpessoal, ou seja, com as outras pessoas no dia a dia, na nossa família, na via pública, na ocupação profissional e etc. Como fazer isso na prática? Existe uma pergunta que ela é chave nesse processo. É a seguinte: nós nos decepcionamos com as pessoas ou elas é que nos decepcionam? Essa é que é a grande realidade. Muitas vezes nós cobramos demais das pessoas com as quais nós convivemos, nós elaboramos personagens que só existem na nossa mente, heróis ou heroínas que só existem nas nossas fantasias de perfeição, e diante dessas fantasias as pessoas com certeza não vão corresponder aos nossos anseios. E aí começam todos os conflitos internos, começam os conflitos familiares, profissionais e etc. A gente tem que lembrar que, por exemplo, num relacionamento a dois, e aí nós já entramos na parte prática, existe uma união de duas pessoas que têm tradições diferentes, culturas diferentes, muitas vezes níveis espirituais diferentes e que são singularidades. Cada uma, apesar de muitas vezes pensarem mais ou menos de forma igual, vão ter seus pensamentos próprios a respeito de determinadas questões e nós precisamos respeitar e ver se esses pensamentos que o outro ou a outra possuem estão de acordo com o nosso sensor moral, estão de acordo com a nossa capacidade para suportarmos e para muitas vezes nos harmonizarmos com essas diferenças. Isso precisa ser visto durante uma união, para que ela não se transforme numa fusão onde uma das partes é subordinada à outra, pode ser tanto o homem quanto a mulher, dependendo do caso, e a união se transforma em algo unilateral, onde um dita e o outro obedece, onde um desaparece para o outro florescer. E é por isso que muitas uniões são frustradas no dia a dia, no cotidiano, no contemporâneo. Por quê? Porque as pessoas não têm que se anular em uma relação, elas têm que se harmonizar. Respeito, companheirismo, empatia, diálogo, todos esses são elementos que o próprio Espiritismo nos informa ao longo de toda a obra de Kardec e expande a ideia quando diz que muitas vezes, e eu não estou querendo dizer que isso seja sempre assim, muitas vezes essas uniões foram tratadas no mundo espiritual, muitas vezes esse casal hétero ou homossexual já vem se relacionando a várias vidas, muitas vezes até de forma estapafúrdia, de forma bélica, de forma odienta ou odiosa, mas muitas vezes juntos durante várias vidas e tentando mais uma experiência encarnatória para ver se agora conseguem se acertar em termos de empatia. E muitas vezes, quando vêm os filhos, e é claro, muitas vezes os pais podem não falar, mas existem filhos que são preferidos no sentido de ter uma sintonia maior, porque, como a reencarnação mesmo explica, muitas vezes são espíritos que já conviveram durante várias vidas, podem ser espíritos que também têm animosidade um com o outro, e muitas vezes os filhos sentem essa preterição dos pais
essa preferência dos pais em relação ao outro que não seja ele. Isso precisa ser muito bem lidado na hora de, por exemplo, corrigir os filhos, na hora que precisamos solucionar divergências no lar, não adotarmos uma postura nocivamente e ilusoriamente neutra. Não, eu não posso dar partido para um ou para outro. Não. Temos que dar partido sim para quem tem razão naquele momento, independente de quem quer que seja preferido ou não. Mas temos que também acolher aquele que errou, explicando por que ele errou, preferindo o diálogo ao castigo, para que ele possa se sentir amado e, sobretudo, entendido em suas limitações ou em seus pontos de vista. E isso é muito importante, gerarmos essa atmosfera de compreensão, de companheirismo e de empatia no lar. E isso o Espiritismo contribui, dizendo que ali é uma família material, mas que pode ser parte de uma família espiritual, podem ser espíritos que estejam espiando uns com os outros a fim de sanarem problemas emocionais de vidas pretéritas e etc. E muitas vezes, quando não é possível mais a união e ambos ou uma das partes optam pelo divórcio, pela separação, temos que ter esse conceito de que separação física não é separação energética, não é separação espiritual, não é separação psicológica, porque muitas vezes as pessoas ficam longe fisicamente uma das outras, mas unidas pelo ódio, pela mágoa, pelo rancor e etc. Então temos que aprender a separar para superarmos, ou melhor, superarmos essas diferenças para nos separarmos num bom sentido, ainda que mantenhamos contato porque temos filhos em comum, porque temos interesses financeiros em comum, muitas vezes é necessário superar esses sentimentos inferiores, esses sentimentos tóxicos, nocivos, para que nós possamos nos liberarmos para futuros relacionamentos e a fim de que deixe o outro também se liberar para outros relacionamentos que possam ser mais saudáveis do que ele ou ela tiveram conosco. E isso é muito importante ressaltarmos nesse contexto as redes sociais, porque muitas vezes você se separa e fica lá grudado na rede social do outro, monitorando o que o outro ou a outra estão fazendo e não deixa nem você mesmo seguir em frente e muitas vezes até atrapalha o outro a seguir em frente quando realmente esse outro ou outra, apesar de estar separado, ainda tem uma determinada sintonia com você. E mesma coisa acontece no ambiente de trabalho, no ambiente muitas vezes onde nós somos obrigados a conviver com determinadas pessoas que não têm identidade psicológica ou espiritual nenhuma com a gente, mas ali é o sustento do dia a dia, onde nós vamos pegar os substratos que vão realmente nos possibilitar a vida na matéria, comermos, vestirmos, tomarmos remédios, enfim, vivermos no corpo físico. Então ali muitas vezes o que move são interesses escusos, movidos pela inveja, pelo egoísmo, pelo orgulho, e nós temos que avaliar se nós, a fim de que possamos nos defender, também não estamos usando as mesmas estratégias que nós condenamos naquelas pessoas no ambiente profissional. Isso é uma lição de autoconhecimento, isso é uma lição, sobretudo, de humildade, isso é uma lição de sobrevivência psicológica. É normal também, agora já falando no contexto do templo religioso, da igreja, do templo oriental ou do centro espírita, o que quer que seja, nós desenvolvamos uma forma de ser que nós não estamos habituados a usá-la no nosso dia a dia, como se fosse uma máscara, uma defesa, um mecanismo de defesa do ego para nos sentirmos amados, para sermos sociáveis, para que as pessoas possam nos admirar em virtudes que nós desenvolvemos momentaneamente naquele ambiente, ou, entre aspas, virtudes, né?
mas que nós não possuímos ainda no nosso dia a dia. Portanto, é importante que nós observemos também o comportamento nas nossas casas religiosas ou nos centros espíritas, a fim de que possamos fazer a seguinte pergunta: realmente eu acredito nesse tipo de relacionamento artificial que eu desenvolvo na casa religiosa ou no centro, a fim de que eu possa sobreviver lá dentro? Será que eu esconder os meus verdadeiros sentimentos em relação a alguma questão, a alguma divergência, isso é realmente salutar? Isso é realmente um plano mais sábio do que aquele de que eu poderia falar com sinceridade, ainda que sem agressividade? Então, eis a pergunta que nós temos a fazer, e o Espiritismo nos ensina a sermos sinceros com os outros, sendo sincero também consigo mesmos. Então esse é o grande desafio, é utilizarmos também a mediunidade como fator de autoconhecimento no centro espírita, como fator de evolução individual e coletiva, com espontaneidade, como queria Allan Kardec. E nesse capítulo de autenticidade é muito importante a figura, sobretudo, do expositor, do pastor, do padre, do formador de opinião, que muitas vezes elabora uma persona, um jeito de ser que não condiz com os sentimentos e com o jeito dele pensar, a fim de que ele possa mostrar ele ou ela, logicamente, possa mostrar uma superioridade que é ilusória. E com isso nós afastamos as pessoas que se sentem inferiores, que muitas vezes estão até desenvolvendo um processo de autossinceridade muito salutar e que muitas vezes abandonam as casas espíritas ou os templos religiosos por acharem que são muito inferiores e não vão conseguir chegar àquele nível de perfeição. Mal sabem elas que aquele nível de perfeição demonstrado é simplesmente uma técnica a fim de que nós possamos, de forma muitas vezes inconsciente, sermos aceitos e nos considerarmos de forma vaidosa acima dos outros, a fim de que possamos obter respeito, muitas vezes até controlando através do medo. E aí surge Jesus com a ideia do auto-amor, do amor a si mesmo, como termômetro, como um fator que demonstra o nível de amor que nós já temos pelo nosso semelhante. Então Jesus diz: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós vamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E aí vem a seguinte pergunta: qual a diferença entre sermos bons e sermos bonzinhos? Bonzinhos é aquele que finge que aceita tudo, que finge que concorda com tudo, que demonstra uma neutralidade nociva em horas que ele precisava tomar um partido e em horas que ele ou ela precisava não tomar um partido, acabam tomando um partido de forma atropelada, de forma impulsiva. Então, a pessoa boa é aquela que sabe julgar, independente de quem esteja promovendo uma ação, sabe julgar o valor ético e moral daquela ação. São as pessoas que começam já a julgar ou a analisar de forma imparcial o comportamento dos outros e também com amorosidade o comportamento de si mesmo, porque é através dessa oficina de autoconhecimento que eu vou poder ajudar as outras pessoas naquilo que eu condeno no comportamento delas. E condenar aqui não é sentido de ter represálias contra ninguém, logicamente, é no sentido de analisarmos. E é por isso que o espírito de Santo Agostinho pediu, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que refletíssemos a respeito do mecanismo do autoconhecimento. Ele nos ensinou uma espécie de projeção salutar, Projeção, nesse sentido aqui, no contexto desse vídeo, é quando nós avaliamos no outro coisas que nós temos dentro de nós mesmos. E é justamente isso
que Santo Agostinho, o Espírito, pediu que nós fizéssemos, que avaliássemos o comportamento alheio, não para condená-lo ou para condená-la, para fazer juízos de valor através dos nossos preconceitos, mas sim para podermos ver se aquilo que nós estamos recriminando nos outros é aquilo que também nós estamos fazendo. Se nós estamos cometendo os mesmos erros dessa pessoa. Essa é a base, esse é o alicerce do autoconhecimento na visão espírita. Para tanto, para terminarmos o vídeo, deixo aqui os 2 princípios básicos com o qual Gandhi dizia que procurava levar sua vida. O primeiro era o satyagraha, ou seja, o apego à verdade. Não aquela verdade exclusivista que eu acho que sei mais do que as outras pessoas, mas é o apego à verdade de si mesmo, ao seu próprio comportamento, a autoanálise, avaliando as minhas próprias limitações e também aceitando dessa forma e tentando ajudar os outros com as próprias limitações. Então, o satyagraha é o primeiro princípio. E o ahimsa, que é a não violência. O fato de eu discordar de alguém, de precisar corrigir alguém na família, no serviço, na via pública, não quer dizer que eu tenho que ser violento, que eu tenho que ser agressivo, confundindo dessa forma honestidade e sinceridade com falta de educação. Portanto, o apego à verdade de si mesmo e expondo essa noção de lucidez mental, desse apego a essa verdade interna, unido a essa forma não agressiva de expor as próprias opiniões no mundo, acredito que seja um excelente caminho para que nós possamos caminhar com empatia, tanto nas nossas relações internas, quanto nas nossas relações externas, ou seja, com a coletividade, com a nossa família, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível nessa plataforma. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens de vídeos novos. Meu nome é Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Te agradeço por estar conosco até o final. Muita paz e saúde.